Sim, a casa caiu de vez, Bolsonaro acordou num dia de fúria e ele praticamente sentiu o baque aí, tá? Aliados de Bolsonaro já praticamente já informaram, tem falado aí que ele sentiu o baque sobre a situação do caso das joias, tá? E tá proibido manifestação em favor de Bolsonaro. No dia 7 de setembro eu vou falar mais sobre isso, sobre essa situação, até porque quando alguém vem falar bem da gente, todo mundo gosta. Eu não conheço essa pessoa que fala assim, pô, Cláudio, estão falando bem de mim ali, eu vou proibir. Só que no caso de Bolsonaro, ele tá com sérios problemas na justiça, ele sentiu o baque, existe um motivo por trás disso, tá? Existe um motivo por trás de toda essa história do Bolsonaro praticamente aí proibir as pessoas de se manifestar, ou pelo menos de ir lá apoiar ele, tá? Você tá achando que é à toa por conta disso? Não. Existe uma razão e eu vou te contar por que é que o Bolsonaro, de certo modo, acabou aí de uma maneira ensandecida, proibindo todo mundo que for manifestar. Não, mas de jeito nenhum. Tá ok? Não vai lá no dia 7 de setembro fazer manifestação ao meu favor. Já viu alguém que vai ser elogiado, vai ser tratado com respeito, amor e carinho, e ele simplesmente decide proibir as pessoas de não se manifestarem em favor dele? Bem, eu tenho a resposta para você, né? A fala foi de pessoas próximas ao Bolsonaro. Os caras debateram essa história, estão discutindo também sobre isso, tá? E praticamente não vai ter. Essa que é a realidade, eu vou dizer pra você o porquê. Outra situação também que foi muito complicada aqui, que é um dia de caos, de pânico, um dia de fúria, um dia de ira, é a CNN. A CNN tem uma manhã de fúria e demite Janaína Pascoal, já passou da hora de demitir essa mulher. Marco Antônio Villa também, que é outro também, que depois que já a CNN gerou um prejuízo absurdo para o Brasil, ela simplesmente fala, não, agora que o Bolsonaro não ganha as eleições, não tem por que a gente deixar esse pessoal aqui. Pois é, a situação ficou um tanto que complicada, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Até porque isso é muito importante para você. São por causa dessas pessoas aí, como Marco Antônio Villa, Janaína Pascoal, dentre outras coisas, que muitas pessoas foram enganadas. Eu vou falar mais sobre essa situação, tá? E desde já, a gente segue aqui lutando contra o Bolsonaro, o bolsonarismo de modo geral. A gente tá aqui lutando sempre, tá? E você tem feito a sua parte, eu tenho feito a minha. A minha é lutar contra o Bolsonaro e você também, consequentemente, mantendo-se atualizado. E para isso, se inscreve no canal, se for o caso. Deixa um like aí, porque é muito importante, em especial do seu comentário. Bem, no vídeo passado a gente falou sobre isso aqui, o Ciro atacando o Lula, chamando ele de covarde. A Carla Zambelli atacou o Lula. Você já viu, senão depois que terminar esse vídeo aqui, você vai lá e corre e vê o vídeo, tá? Tem essa situação aqui do Lira se indispondo com a Haddad, e o Lira precisa vir a público e explicar sobre a situação dos kits robóticas lá. Só isso, tá? Sobre indisposição com a Haddad, nada disso eu não quero nem saber. Eu quero saber sobre o kit robótica, tá? A situação com a Haddad tá muito resolvida. Então vamos lá. É o seguinte, ó, antes da gente falar sobre o Bolsonaro, que isso aqui é um assunto mais delicado, o Bolsonaro tá com medo de ser preso, dentre outras coisas mais, eu vou te revelar qual é o motivo que ele tá proibindo não ter nenhum tipo de manifestação em favor dele, tá? Então você vai acompanhar aí, já aproveita e já deixa um like aí, tá? Antes disso, vamos falar sobre a Janaína Pascoal e Marco Antônio Villa, que geraram um prejuízo para o Brasil, assim, um prejuízo daquele absurdo, um prejuízo gigantesco. Deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de direito e política, tá? Então, você já sabe, já deixa aquele joia maroto lá. Vamos lá. É o seguinte, ó, a CNN, matéria do Brasil 247, a CNN tem manhã de fúria e demite Janaína Pascoal, Marco Antônio Villa e outros, tá? A CNN Brasil começou amanhã dessa terça-feira promovendo uma série de demissões no time de apresentadores e comentaristas aí da CNN, tá? Tá aqui Janaína Pascoal, não agrega em nada os seus comentários e realmente, como advogada, sinceramente, doutora, sinceramente é complicado, até errei aqui na pronúncia, mas enfim, vamos lá. A matéria do Brasil 247, a CNN Brasil começou amanhã dessa terça-feira promovendo uma série de demissões no time de apresentadores e comentaristas. De uma vez só, foram dispensados os apresentadores Rafael Colombo, que eu não conheço, Roberto Nonato também não conheço, além dos comentaristas Janaína Pascoal e Marco Antônio Villa. Essa é a primeira grande movimentação da gestão de Virgílio
na presidência do jornalismo do canal. Então, dizendo pessoal, foram os 3 motivos, tá? Sobre a questão de altos salários, baixo rendimento e também realinhamento editorial. Na realidade, aqui é assim, ó, deixa eu explicar para você. Falando sobre a situação da Janaína Pascoal, praticamente perdeu todo aquele gosto, aquela bobagem por Bolsonaro. As pessoas estão sabendo quem realmente é o Bolsonaro. Pelo menos agora está sendo revelado e jogado na cara quem realmente é o Bolsonaro, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas aí acompanharam o Bolsonaro, bajularam o Bolsonaro durante todo esse tempo. Agora, imagina o cara pegando e falando assim, olha, essa empresa tal, essa empresa é boa, essa empresa tal, é uma empresa boa, não sei o que, coisa e tal. E aí, de repente, você se depara com uma empresa que não respeita o consumidor, a empresa vendia uma câmera ruim, a empresa vendia produtos ruins. E aí, tipo, quando forem falar de novo, esse mesmo cara que estava indicando a empresa, você não vai acreditar. Então, o que a CNN tá fazendo aí é tirar esses caras que estavam dando crédito ao Bolsonaro e agora o Brasil todo tá sabendo quem é o Bolsonaro. Então, qual é a credibilidade que o Marco Antônio Villa, em relação ao Bolsonaro e a falas políticas, o Marco Antônio Villa vai ter, tá? É a mesma coisa daquele cara que o pessoal tem aí na praça aí, que é evidente e tal, fica errando previsão, erra dali, erra da acolá. Chega um dado momento que quando esse cara abrir a boca para poder falar sobre previsão, ninguém mais vai acreditar. Assim, essa é a minha visão sobre a Janaína Pascoal e o Marco Antônio Villa. Quando eles forem, se eles continuassem lá na CNN falando sobre política, tal político é bom, tal político, o povo não ia acreditar. Por isso a CNN, na minha visão, não é só a questão de alto salário, porque a CNN tinha um contrato e ela sabe muito bem sobre essas questões do pacta servanda, salvo engano, que contratos têm que ser cumpridos. Então a CNN sabia muito bem disso. Não é por conta do alto salário, e sim porque já não tem mais sentido, tá? O povo já não tá mais bolsonarista. Eu tava conversando aqui com uma pessoa que gosta muito de política, ela chegou a dizer sobre essa situação, tá? Não é especificamente sobre isso, é sobre a questão de ter sentido, ter nexo no que fala ali, no que tange a política. E essas pessoas, todas essas pessoas que falaram que o Bolsonaro era um homem mais honesto, que BBB, blá blá blá, que Moro deu um checkmate no Lula e que não sei o que. Essas pessoas, em relação à credibilidade na fala, tá? Não tem sentido mais algum. Não vai fazer sentido. E a empresa CNN, por mais que eu não tenha nenhum apreço pela CNN, nesse quesito CNN Jovem Pan, mas nesse caso tá certo. Tá certo, porque a Janaína Pascoal e o Marco Antônio Villa, se eles fossem realmente uns caras assim que entendessem de política, eles não iriam entrar numa furada dessa para poder falar em relação ao Bolsonaro, ó. Eles poderiam dizer assim, eu até não gosto do Lula, ou não gosto do Haddad, eu não gosto do Cláudio lá, enfim, mas eu não vou apoiar o Bolsonaro. Só que eles quiseram ir na onda, agora custou muito caro sobre isso. E outra, a Janaína Pascoal tem um papel horroroso na história do Brasil, e vai ficar marcado e manchado na história dela sobre aquele negócio da Dilma lá. E aí todo mundo ficou sabendo que aquilo era uma verdadeira furada, não tem sentido nenhum, enfim, tá? Agora sobre a situação sobre o Bolsonaro aqui, que é isso que você quer saber. Você não quer saber sobre o Haddad, você quer saber sobre a situação lá do Haddad, do Lira. Você quer saber sobre a situação do Bolsonaro. É essa que realmente te trouxe aqui, tá? Me diz, o Bolsonaro, o capitão, está com medo desse capitão, né? Agora já não é mais. Eu acho que o exército não vai. O exército vai passar longe do Bolsonaro. Porque agora ninguém quer mais estar ao lado de Bolsonaro, tá? Presta atenção, o Bolsonaro ele sentiu o baque aí do problema lá com as joias, tá? Tanto é que o próprio Bolsonaro aí, consequentemente, acabou pedindo para não ter nenhuma manifestação. Então, galera, é o seguinte, ó, a matéria do Brasil 247, a matéria diz o seguinte: sentindo-se derrotado e com medo de ser preso, o Bolsonaro proíbe manifestação a seu favor no dia 7 de setembro. E por quê? Um cara que ia ser elogiado, um cara que ia ser, de certo modo, ter atração, e não ia perder o capital político, a herança. Ele simplesmente não quer saber de público. Todo mundo sabe que político gosta de palanque, gosta de pessoas, e de repente ele não quer nenhuma manifestação. Existem 2 motivos para isso, tá? Eu vou falar para você. Um deles, a própria Clidoca aqui, já acabou falando, mencionando sobre o assunto. Mas falando sobre a situação do Bolsonaro, é o seguinte, eu vou dar aqui a minha opinião em relação a essa matéria excelente aí, mais uma, né, do Brasil 247, tá? Depois vocês dão uma olhada lá e vejam a matéria completa. Ó, interlocutores do ex-ocupante aí do Palácio do Planalto dizem que a investigação sobre a venda
no exterior de joias apropriadas do Estado deixou o Bolsonaro baqueado, tá? É uma situação extremamente complicada, difícil aí. Jair Bolsonaro decidiu proibir realização de uma manifestação a seu favor no dia 7 de setembro. Por que que ele simplesmente decidiu fazer isso? Você vai saber o porquê. A ideia de realizar a manifestação foi debatida, foi discutida com os aliados do Bolsonaro, mas surgiram muitos argumentos em contrário. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, excelente Mônica Bergamo, aliados de Bolsonaro alertaram para o risco de a convocação parecer uma provocação à justiça. E eu vou te falar o porquê, o que o Bolsonaro realmente estava com medo mesmo do que ia acontecer em pleno 7 de setembro, tá? Além disso, haveria um temor de que radicais começassem a quebrar lá e tal, mas esse não é o motivo. Sentindo-se derrotado e temendo a prisão, Bolsonaro decidiu proibir a realização de manifestação nas ruas. De acordo com interlocutores bolsonaristas, ainda que tivesse muito sucesso, elas não teriam mesmo o efeito desejado de frear as investigações contra ele. Interlocutores do ex-ocupante do Palácio do Planalto informaram que as investigações sobre a venda de joias deixou o Bolsonaro baqueado, tá? Então tá aqui, o Bolsonaro sentiu o golpe. E ele sentiu o golpe por quê? Sabe que, de certo modo, aquela imagem de bom moço, aquela imagem de honesto, aquilo tudo, em menos de 3 anos, simplesmente virou pó, tá? Essa questão do estalar de dedos simplesmente destruiu toda a carreira e a trajetória política do Bolsonaro. Ainda existem um ou outro aí, de certo modo, fanático, até mesmo robô, tentando defender o Bolsonaro. Agora, a população brasileira, de modo geral, aliás, não só a população de modo geral, a brasileira no quesito da política. Imagina o seguinte, pensa que alguém pede um dinheiro para você e ele fala assim, olha, eu preciso de um dinheiro porque eu preciso ir a uma entrevista de emprego extremamente importante, tal, eu preciso também, de certo modo, entregar documentos lá, porque, né, consequentemente já tá quase tudo certo. E eu preciso de 40, 50 reais. Eu preciso estar lá dentro de tanto tempo, preciso pagar um Uber para conseguir esse emprego. Aí, se o cara chega dessa justificativa para você, o que você faz? Você não vai ser ruim o suficiente para chegar e falar assim, eu não vou te arrumar o dinheiro. Você vai e arruma o dinheiro pro cara de uma maneira bem tranquila. Agora, pensa no seguinte, você arrumou uma vez, aí o cara fala assim, ó, daqui meia hora eu tenho que estar lá em tal lugar, você arruma o dinheiro pra ele. Aí, com o passar do tempo, você descobre, passa uma semana, 2, que o cara não tá trabalhando, que ele não ia ter emprego, que ele não ia ter nada disso, ele simplesmente pegou o dinheiro pra poder zoar, pra poder fazer alguma coisa de inútil, tá? De luxo, como diz o pessoal. E aí? Responde pra mim. Você foi feito de, né? Como diz o Chris Garden lá na A Procura da Felicidade. O cara foi feito de trouxa, né? Então, da mesma forma é o povo brasileiro. O povo brasileiro acreditou nessa ideia de que o Bolsonaro era o homem mais honesto do Brasil e até chegou a ensaiar, ou para não dizer, chamá-lo de mito, tá? Que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida. O Bolsonaro, ele conseguiu emplacar, sabe-se lá Deus o porquê, porque o povo vivia um transtorno criado por Moro e Companhia Limitada, e de pessoas à toa que tem aqui no Brasil, uma parte delas. O povo vivia uma grande decepção. Aí surgiu o Bolsonaro, dizendo que era o cara de família, que era o cara disso, que era o cara daquilo, e de repente o povo acreditou naquela história, naquela furada. Então, o povo, realmente esse é o cara mesmo, né? Uma parte do povo parecia que não tinha internet em casa, simplesmente decidiu votar nesse cara que nunca teve compromisso. Eu já ia chamar de energúmeno, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso. Mas simplesmente decidiu votar no Bolsonaro. O povo foi induzido e uma grande parte do povo foi feito de nécios. Essa aqui é a realidade, porque o Bolsonaro não tem nada de 100% honesto. Essa aqui é a realidade. Então, o povo simplesmente acordou literalmente sobre essa farsa que é o Bolsonaro. Agora, voltando lá ao assunto que eu até me perdi aqui um pouco, o povo simplesmente acordou e não vai às ruas para poder ajudar o Bolsonaro, porque sabe que o Bolsonaro fez o povo de bobo, tá? Essa que é a grande realidade. Então, pessoal, o Bolsonaro ele tá proibindo tudo isso daí, porque o povo, ele sabe que o povo não vai mais ajudá-lo. Ele sabe que o povo não vai mais dar todo o apoio, toda a força para ele que ele precisava. Essa que é a realidade. Por isso que o Bolsonaro proibiu as manifestações, tá?
Porque provavelmente ia ser um fiasco, ninguém ia lá nas manifestações, ninguém ia ajudar o Bolsonaro, ia ficar pior. Ele ia demonstrar que não tem capital político, por enquanto ele ainda acha, o povo ainda, uma parte do povo acha que ele ainda tem, mas ele, através dessas manifestações seria um fiasco, se ninguém lá, no dia que ele foi julgado inelegível, não foi, né? Imagina nesse 7 de setembro, o cara sabendo que Bolsonaro saiu daqui com joias pra lá e pra cá, você acha que o cara ia pra lá? Não vai. Então o Bolsonaro simplesmente proibiu porque ele sabe que não vai ter força suficiente. É isso, tá? E como que eu posso dizer? Existem mais um outro motivo, é que o Bolsonaro, se de repente ele faz uma manifestação dessa e chega lá, tem 4 caras lá, de certo modo, apoiando ele lá, e ele, de certo modo, faz uma afronta à justiça, não vai mudar nada, a Polícia Federal baixa lá naquele exato momento, cumpre um mandado de prisão preventiva e aí a casa dele cai literalmente. Você acha que ele vai encarar uma furada dessa? Não vai. O cara não é trouxa, né? Ele gosta de fazer muitas pessoas de trouxa, essa que é a realidade, mas ele não é. Então, é mais ou menos nessa pegada. Peço perdão para vocês se me desviei um pouco do assunto, um pouco do foco, mas o fato é que o Bolsonaro não tem mais esse capital político, ele não tem mais essa força. Proibiu as pessoas porque tá com medo de gerar uma manifestação, um fiasco, e aí a partir daí ele ser preso ou apressar literalmente a prisão. Imagina que tem menos de 20 e poucos dias, já parou para pensar ele na jaula dentro de 20 e poucos dias? Não dá. Então é isso, por isso que ele proibiu a manifestação. Então, galera, é isso, obrigado pela força, obrigado pelo moral. A gente se fala na próxima oportunidade, que vai ser amanhã, às 18 horas aproximadamente. Então é isso, a gente se fala. Valeu, obrigado.